Para nossa imersão de hoje, a gente reuniu uma pilha colossal de fontes sobre a mesa. Uma quantidade imensa de material, com certeza. Exato. Temos anotações detalhadas, trechos marcados, resumos de enredo e análises literárias bem profundas focadas em desvendar a essência de uma obra fascinante. O livro A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Isso. E para quem acompanha a análise e gosta de ter informação destrinchada, a nossa missão aqui hoje é extrair os diamantes dessa narrativa. É uma história riquíssima. Ela costura sobrevivência brutal, os limites daquele realismo mágico, a força transformadora e até meio bizarra da crença E coletiva. os segredos, né? Os segredos sombrios enterrados sobre as ruínas de uma cidade fantasma. Totalmente. E o nosso ponto de partida para essa exploração é o protagonista, um jovem chamado Samuel, que está no meio de uma jornada que, assim, beira tortura física. Uma jornada que nasce da morte, para sermos precisos. Verdade. Samuel inicia essa travessia no leito de morte da própria mãe, a Marinha. Movido por uma promessa de despedida, ele se lança numa caminhada a pé sob o sol escaldante do sertão, durante exatos 16 dias. 16 dias andando. E as nossas fontes são muito ricas ao descrever o estado físico do personagem. Ele perde os sapatos pelo caminho. A pele queima e descasca, o corpo vai secando pela desidratação. E os pés viram literalmente carne viva. Exatamente. Ele sai de Juazeiro do Norte e caminha até chegar a uma cidadezinha chamada Candeia. O que mantém ele de pé, colocando um pé na frente do outro, não é esperança. Não mesmo. É um pedaço de papel amassado no bolso esquerdo com um endereço e um ódio profundo. As anotações, a primeira parte é estritamente religiosa. Ele precisa acender 3 velas. 3 velas para 3 santos diferentes. Uma para o Padre Cícero, uma para São Francisco e uma para Santo Antônio. Essa é a parte da devoção. Pois é. A segunda parte da promessa é encontrar a avó, chamada Nicéia, e o pai desaparecido, o Manuel. E aí vem o grande ponto de virada da motivação dele. O detalhe que muda toda a perspectiva de quem lê, né? Ele não tá cruzando o inferno na terra para dar um abraço no pai. Ele quer encontrar o Manuel para matá-lo. Um peso enorme. Samuel culpa o pai por toda a miséria absoluta em que viveram e pela doença que corroeu e matou a mãe. Essa é a grande tensão inicial. Temos uma peregrinação que carrega todo o peso de uma devoção religiosa tradicional herdada da mãe, colidindo frontalmente com uma sede de vingança cega e implacável. Nossa, sim. Samuel está cumprindo um rito sagrado, com as mãos prontas para cometer um assassinato. É com essa tempestade interna e o corpo desmoronando que ele finalmente avista o destino dele. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a chegada à Candeia é um balde de água fria monumental. Uma decepção enorme. Quando ele arrasta o próprio corpo até o limite do município, a decepção é colossal mesmo. Candeia não é uma cidade funcional. Os trechos do livro descrevem o lugar praticamente como um cemitério de gigantes. Um cenário completamente em ruínas. Com o mato engolindo as ruas de terra, há casas abandonadas às pressas, portas escancaradas com móveis deixados para trás e um detalhe absolutamente macabro. Os cadáveres esquecidos lá dentro. Sim. Um dos relatos que mais chamam a atenção nas nossas fontes é o caso da velha Sara. Ela foi encontrada morta na cama, sentada, como se ainda estivesse assistindo a televisão desligada. Assustador. Candeia tem, no máximo, umas 6 casas que ainda dão algum sinal de vida. E a recepção que Samuel tem nesse cenário desolador é bem condizente com o ambiente. Ele chega aparecendo, nas palavras da própria obra, um desenterrado. Um zumbi, praticamente. Faminto, imundo, sedento, com os pés sangrando. Ele se arrasta até o único bar aberto e consegue apenas um saco de pão duro e água de uma jovem chamada Madenhusa. Mas nem dá tempo de processar o alívio, né? Não. A mãe da garota, uma mulher amargurada e bem explosiva chamada Helenice, expulsa o Samuel de lá a golpes de vassoura. O sofrimento dele parece não ter fim porque a família também não ajuda em nada. Ele encontra o endereço do papel amassado, a casa da avó, a Nicéia.
E qualquer um esperaria um acolhimento. Exato, um pouco de compaixão de uma avó vendo o neto naquele estado deplorável, mas ela tem um comportamento completamente errático. Ela simplesmente se recusa a deixar ele entrar na casa. Mesmo com o tempo fechando, Tem uma tempestade feia se formando no céu, e a única coisa que essa avó oferece é uma instrução fria de que ele vá dormir numa caverna no meio do mato para se proteger da chuva. uma rejeição brutal que empurra Samuel de volta para a escuridão, ele obedece à velha, segue cambaleando para o mato, e no meio do caminho o desespero só aumenta. Ele é atacado por uma matilha de cães ferozes. Pobre do Samuel. Um cachorro branco, pequeno e raivoso, crava os dentes na perna dele. Sangrando, mancando e sentindo uma dor excruciante, o Samuel foge e consegue rastejar para dentro da tal gruta escura. E as descrições sensoriais dessa noite são intensas, dá para sentir a agonia. Um cheiro forte de mofo e abandono, o som agoniante dos ratos guinchando nas sombras. E ele comendo aquele pão duro que virou uma gosma misturada com a água da chuva. Mas é quando o sol nasce que a gente tem uma das imagens mais marcantes dessa narrativa. A luz da manhã entra pela abertura da tal caverna e revela que ele não está numa formação rochosa natural. Aquilo não era uma pedra. Não. Aquela gruta de concreto suja e coberta por trepadeiras é, na verdade, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua de Santo Antônio, Uma cabeça colossal. que caiu no chão e foi deixada lá para apodrecer, totalmente esquecida no meio do mato. O que é fascinante aqui é a transformação desse espaço inusitado. Samuel fica confinado dentro daquela cabeça de concreto por dias. Por causa da perna. Isso, a perna mordida pelo cachorro infecciona severamente. Ele arde em febre. A dieta de sobrevivência consiste em comer goiabas verdes infestadas de lagartas e beber a água da chuva que escorre. Quase que ironicamente escorrendo pelo canto do olho do santo. Exatamente. E é nesse estado de delírio febril e fraqueza que um fenômeno inexplicável toma conta. Ele começa a escutar vozes femininas ressoando pelas paredes internas da estátua. E no começo, quem lê as anotações pode achar que é só a febre. Não é? Uma alucinação pura. Seria o mais lógico, mas a constância e a clareza das palavras provam o contrário. A própria estrutura oca de concreto, a geometria interna daquela cabeça caída, funciona como uma espécie de concha acústica perfeita. Um receptor parabólico gigante. Isso. Ela capta fisicamente as orações das mulheres de toda a região e o que elas estão pedindo. Maridos, amor, é uma enxurrada de vozes confessando segredos íntimos e desejos desesperados ao padroeiro dos casamentos. E o esconderijo do nosso protagonista logo deixa de ser tão secreto. A cabeça é invadida por um garoto local de 13 anos chamado Francisco. O filho do coveiro da cidade, o Chico Coveiro. E as nossas fontes destacam um detalhe absurdamente cômico dessa invasão. O Francisco usava o interior da cabeça do santo padroeiro dos casamentos como esconderijo secreto para esconder revistas pornográficas. Uma justaposição maravilhosa do sagrado e do profano. Total, é uma quebra de expectativa perfeita. O santo que ouve orações castas, dividindo o espaço com material ilícito de um adolescente. Mas o Samuel, mesmo muito doente, é extremamente rápido e pragmático, né? Ele não perde tempo. Ele vê uma oportunidade de sobrevivência e faz uma chantagem imediata. Ele promete manter o silêncio sobre as revistas, não revelar a imoralidade para o pai do garoto, mas em troca exige suprimentos. O Francisco precisa trazer comida de verdade, Comida, remédios e curativos para a perna infeccionada. o que salva a vida dele. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com a saúde estabilizando, graças aos remédios, Samuel passa a prestar mais atenção ao fenômeno sonoro. O som captado pela estátua. Ele percebe que a cabeça tem uma topografia sonora muito específica. Com um pedaço de carvão, ele começa a mapear as paredes internas de concreto. Desenhando marcas para identificar de qual ponto exato cada voz emana. Isso. E nesse mapeamento minucioso, ele reconhece uma voz familiar. Ele escuta a oração ardente da Madeinusa, a jovem que deu o pão para ele no primeiro dia. E ele descobre o segredo dela. Uma paixão secreta pelo doutor Adriano, o único médico que atende no posto local de Candeia uma vez por semana. E esse é o momento em que a sobrevivência vira estratégia.
Samuel e Francisco decidem intervir no destino. Samuel instrui Madeinusa a ir ao consultório do Dr. Adriano e encenar um desmaio. Ou, como ele chama, um passamento no coração. Exato. Mas o golpe de mestre é o detalhe que ele adiciona nessa encenação. Ele manda que ela leve nas mãos um pé de meia específico. Um pé de meia que o médico tinha perdido no próprio carro semanas antes e que absolutamente ninguém mais saberia. A cena descrita nas nossas fontes é bizarra, mas funciona perfeitamente. O médico fica em choque absoluto ao ver a garota desmaiada segurando a meia perdida dele, junto com um recado místico. O romance engata ali mesmo, na maca do posto de saúde. O pedido de casamento acontece quase em tempo recorde. E é a partir dessa união improvável que nasce a lenda monumental de Candeia. A crença absoluta de que o Samuel, morando nas entranhas da estátua, é o mensageiro direto e infalível de Santo Antônio. E essa lenda é um motor que ressuscita a cidade fantasma. A notícia do milagre operado na filha da dona do bar se espalha como fogo em palha seca. E quem joga gasolina nessa fogueira é a mídia local. O radialista Aécio Diniz. De repente, os microfones espalham a promessa de casamentos garantidos. Multidões de mulheres solteiras, desesperadas, além de romeiros e curiosos de todas as partes, inundam as ruas de terra de Candeia. O volume de fé concentrada é enorme. De pedidos sussurrados e gritados, é tão colossal que a narrativa descreve um momento em que a cabeça do santo chega a fisicamente vibrar. Nossa, como se a própria estrutura de concreto sofresse de uma enxaqueca cósmica causada por milhares de orações martelando de uma só vez. Perfeito. E onde tem muita gente e muita fé, a economia logo aparece para cobrar ingresso, né? O trio improvável, o garoto Francisco, o radialista Aécio e o mensageiro Samuel, percebe o potencial ilimitado dessa comoção. E monta um esquema incrivelmente lucrativo. Como eles organizam isso? Eles passam a cobrar pelas consultas com o mensageiro. 2 minutos cronometrados por consulta. É tempo suficiente apenas para a mulher esfregar o nome do pretendente na parede da estátua. Além disso, o comércio em volta explode. Sim, começam a vender pratos do chamado baião de 2 do santo, copos de água benta 10 centavos e dezenas de miniaturas de gesso da estátua. O impacto físico nas ruas é de uma transformação violenta e bem rápida. As pessoas chegam em levas, arrombam as portas daquelas casas que estavam abandonadas há anos e começam a limpá-las. Aqueles cadáveres antigos, Como o da velha Sara, que ficaram esquecidos nos sofás e camas, são finalmente enterrados em mutirões com a ajuda do Chico Coveiro e do padre Zacarias. já não era sem tempo. Placas comerciais sobem do dia para a noite. Surge a pousada Santo Antônio. O silêncio fúnebre e o cheiro de morte são trocados pelo barulho de moedas, preces e uma prosperidade meio caótica. E as anotações trazem um detalhe sensacional sobre esse boom econômico. É o caso do casal que veio de uma cidade vizinha, Baturiti. Eles compram uma casa em Candeia, pintam as paredes e o teto inteiramente de preto por dentro e inauguram o Cine Rex. E a sacada genial deles é brilhante. A atração inaugural, e que passa num loop contínuo, é a exibição do filme clássico Casablanca. As pessoas entram, assistem àquela história de amor e saem da sala de cinema chorando, apaixonadas. Candeia vira literalmente a capital regional do amor romântico. Mas voltando para o núcleo do mistério, no meio desse barulho todo, dos milhares de reais rolando, o Samuel encontra um refúgio acústico intrigante dentro da estátua. Sim, as coisas mudam de figura. Tem uma anotação aqui nas nossas fontes sobre uma voz diferente. Algo que acontece em horários muito específicos. O que exatamente ele escuta? Esse é o grande mistério sonoro da obra. Pontualmente, às 5 da manhã e às 5 da tarde, toda a barulheira das rezas cessa para o Samuel, e ele escuta uma voz que não se parece com nenhuma outra. Essa voz não implora por marido. Não. Essa voz canta. São melodias extremamente melancólicas, cantadas em um idioma que ele não compreende totalmente. Ele só consegue pescar palavras isoladas que ressoam nas paredes de concreto. Palavras como saudade, mar, coração. Confinado ali, ouvindo essa melodia pontual e triste, Samuel acaba se apaixonando perdidamente por essa presença invisível. Mas de onde vem essa voz?
As nossas análises indicam que isso não é apenas um detalhe romântico para a história, mas a chave para os segredos mais podres da cidade. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a ramificação inevitável e destrutiva das nossas escolhas humanas. Descobrimos que a voz pertence a uma jovem chamada Rosário. O passado dela está conectado com o Fernando. O marido falecido da Helenice. Lembra da Helenice, a dona do bar amargurada que recebeu o Samuel a vassouradas? Pois bem, anos antes, o marido dela, o Fernando, viajou a negócios para a ilha de Cabo Verde, na África. Lá ele viveu um romance com uma mulher chamada Maria. E a Maria era a cantora original daquelas músicas, né? Isso. Ela entoava as tradicionais mornas de Cabo Verde e usava um colar muito marcante, feito de pedras de vulcão, que são conhecidas como cibiti. E dessa relação extraconjugal lá na África nasceu a Rosário. Sim. Certo, então ele tem uma segunda família na África. Como é que essa criança foi parar no meio do sertão do Brasil? Por uma sucessão de tragédias e mentiras. A Maria, a mãe de Rosário, morre tragicamente num naufrágio. O Fernando, sem ter a quem recorrer, traz a pequena Rosário, de apenas 5 anos, para a candeia. Mas ele conta uma mentira monstruosa para a esposa, a Helenice. Ele diz que a menina é apenas uma órfã adotada. Só que o tempo passa e as semelhanças físicas inegáveis entre a pequena Rosário e a Madenusa, que é a filha legítima de Helenice e Fernando, tornam a mentira insustentável. A traição fica literalmente estampada no rosto das crianças e a reação da Helenice a essa descoberta é de gelar o sangue. Muito violenta. Os relatos descrevem que, durante a noite, tomada por uma fúria silenciosa, ela pega uma arma e atira no peito de Fernando enquanto ele dorme. Mas o ódio dela não para no marido. Ela vai atrás da criança. Ela pega a pequena Rosário, leva a criança para a estrada escura, no meio do nada, e tenta abandoná-la, apagá-la da existência. É um crime passional brutal que foi varrido para debaixo do tapete. Anos depois, quando a Madenusa, a filha legítima, escuta o Samuel descrever o ritmo das músicas, as palavras mar e saudade e o colar de pedras vulcânicas, as peças se encaixam. Ela percebe com horror que a cantora das 5 da manhã só pode ser a Rosário. A meia-irmã africana que a mãe dela tentou apagar do mundo e que todos achavam que tinha desaparecido para sempre. É uma teia de segredo sendo desembaraçada pelos ecos da estátua. E por falar na estátua, as nossas fontes também revelam por que diabos essa cabeça colossal foi parar no chão. Arruinando a cidade no passado. Como uma obra de engenharia desse porte vira um fracasso tão humilhante? Tudo se resume a um ato de pura arrogância misturada com bebedeira. A estátua foi projetada para ser um marco gigantesco, capaz de atrair turismo e dinheiro para a prefeitura. Mas o homem encarregado de montar as grandes peças, que tinha o apelido irônico de meticuloso, cometeu um erro colossal. Aproveitando alguns dias de ausência do engenheiro-chefe, ele decidiu que seria mais fácil montar todas as partes da cabeça no chão, ao pé do morro, para adiantar o serviço. O problema prático. Quando o engenheiro voltou, percebeu que a cabeça montada no chão tinha ficado pesada demais. Simplesmente não existia na época nenhum guindaste na região capaz de içar aquele bloco maciço de concreto até o topo do corpo da estátua. Um erro de cálculo absurdo. E irreversível. A obra parou completamente. O dinheiro público havia sido drenado, as dívidas engoliram a prefeitura e a cidade de Candeia entrou em falência, caindo na desgraça e no abandono total. E o detalhe mais cruel dessa história, a prova inegável da autoria desse fracasso histórico, ficou eternizada por uma assinatura. Que o meticuloso desenhou no cimento fresco da cabeça, uma letra M contornada por um círculo. Espera, meticuloso. A letra M. Quem acompanha a análise já deve ter juntado as peças. Esse homem que arruinou Candeia, o meticuloso, é o Manuel. O próprio pai de Samuel. O próprio pai que o Samuel atravessou o deserto fervente para encontrar e assassinar. As pontas da história colivem todas no mesmo pedaço de concreto. E isso nos leva diretamente para o clímax da nossa exploração. Porque o caos atinge um ponto de ebulição. O antigo prefeito corrupto de Candeia, um homem chamado Osório, estava jogando um jogo de longo prazo. Ele lucrava com o abandono da cidade, forçando um esvaziamento total, para vender as terras a preço de banana e construir um parque industrial lucrativo.
A ressurreição mística da cidade, atraindo milhares de pessoas, arruinou o esquema de corrupção dele. E o Osório não aceita a derrota facilmente. Ele encontra uma aliada improvável. A própria Helenice. A dona do bar também quer ver o caos se instaurar para apagar de vez os rastros do seu passado assassino, com medo de que a história de Rosário venha totalmente à tona. Osório então manda prender o Samuel numa cela escura e contrata especialistas em explosivos. O plano é simples e cruel. Dinamitar e transformar a cabeça de Santo Antônio em pó, acabando com a fonte dos milagres e com a economia da cidade num único estampido. Samuel consegue ser liberado da cadeia pouquíssimas horas antes da detonação, mas tem uma condição estrita imposta a ele. Abandonar a candeia imediatamente e nunca mais colocar os pés lá. Com o destino selado, sem ter conseguido encontrar o pai para cumprir a vingança. E sabendo que o abrigo de concreto vai voar pelos ares, Ele toma uma decisão. Ele decide honrar pelo menos a última parte da promessa que fez à mãe no leito de morte. ele sobe o morro íngreme, caminhando em direção ao corpo gigantesco e sem cabeça do santo. Com intenção de acender a terceira e última vela aos pés da estátua. E as páginas que descrevem essa subida e o momento no topo do morro são muito viscerais. O Samuel chega lá em cima completamente exausto, com a alma em frangalhos. Ele se abaixa aos pés de concreto e tenta acender a vela. Mas as condições não ajudam. O vento implacável lá no alto apaga a chama miúda. Ele tenta de novo, o vento apaga. E, de novo, esse obstáculo minúsculo é o gatilho emocional definitivo para ele. A paciência dele evapora, ele surta. Dá para imaginar a cena. O garoto chutando o pé colossal de concreto, berrando até os pulmões doerem. Ele descarrega todo o ódio reprimido daqueles 16 dias de caminhada. O luto pela mãe, a raiva da miséria crônica que definiu a vida deles. Ele xinga os santos, xinga os milagres nos quais os outros acreditam e que nunca serviram para ele. E é exatamente nesse ápice de fúria e colapso, aos pés da estátua decapitada, que o impossível acontece. E a voz não vem do céu ou do vento. A voz, de forma quase assustadora, pede perdão. E o som está saindo diretamente do vão entre os dedos de concreto do pé da estátua. O Samuel congela, tendo a certeza de que finalmente enlouqueceu. Mas então, o mato grosso que cobre a base da estrutura começa a farfalhar e se mexer. De um buraco camuflado na base de concreto, rasteja para fora um ser humano. Um homem magro até os ossos, coberto de sujeira. Com uma barba amarelada gigantesca, decrépito, ele se assemelha mais a um bicho selvagem do que a uma pessoa. Com as calças amarradas à cintura usando pedaços de fios elétricos antigos. O Chico Coveiro, que tinha seguido Samuel de longe, para garantir que ele fosse embora, chega perto e reconhece a figura medonha na mesma hora. É o Manuel. É o pai. É o meticuloso. É o momento da grande revelação. Então, o que tudo isso significa? Temos o maior e mais denso ponto de virada da história. Lembra dos boatos de que o Manuel, consumido pela vergonha de ter arruinado a cidade, havia se enforcado numa árvore? Era mentira. A verdade factual é muito mais sombria. Durante todos aqueles anos de abandono, o Manuel esteve ali. Ele viveu escondido dentro do corpo oco do santo gigante que ele mesmo ajudou a destruir. Ele construiu uma vida inteira de exílio lá dentro. As descrições revelam um cativeiro voluntário bem bizarro. Ele transformou as entranhas da estátua numa casa escondida, montando uma cama improvisada, um fogareiro rudimentar e utilizando restos de móveis recolhidos dos lixos da cidade fantasma durante a calada da noite. E o Samuel chega a entrar pelo buraco no pé do santo e, mergulhado na escuridão interna daquele corpo de concreto, ele olha para cima. E enxerga um círculo perfeito de céu azul claro, visível através do buraco do pescoço degolado da estátua. Uma imagem muito cinematográfica e cheia de melancolia. A jornada se encerra num encontro onde a sede de vingança dá lugar à perplexidade de ver um homem que já está destruído por dentro. Exato. E se conectarmos isso ao contexto maior de tudo que destrinchamos hoje com as nossas fontes, as reflexões que emergem dessa narrativa são muito densas. Mostra muito da natureza humana. Essa imersão nos ensina o quão inegavelmente tênue é a linha que separa a farsa da fé verdadeira. Vemos de forma crua como
A pura e obstinada vontade humana de acreditar possui um poder de reconstrução material absurdo. Uma crença quase ingênua, né? Seja orar fervorosamente para um ouvido de concreto capaz de arranjar casamentos, ou chorar com a magia romântica de Casablanca projetada numa sala pintada de preto. Isso tem força suficiente para reerguer e repovoar uma cidade inteira que estava morta. Ao mesmo tempo, a história escancara o peso sufocante dos erros do passado. O ego e a bebedeira do Manuel, assim como o ciúme e o crime passional da Helenice, Atuaram como âncoras pesadíssimas. ditando caminhos de dor para gerações seguintes, especialmente nas vidas de Samuel e da solitária Rosário. Ações tomadas no desespero reverberam como um eco longo e bem doloroso. É um encerramento que faz a gente analisar o peso das coisas ao nosso redor. E para finalizar a nossa exploração de hoje por Candeia, valeria a pena deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve. Uma reflexão final. Algo para digerir sobre essa dinâmica de culpa e abrigo. O fato inegável das nossas fontes é que o Samuel encontrou seu pai sobrevivendo por anos a fio dentro do corpo oco daquela estátua fracassada. Vale a pena pensar na escala dessa metáfora. A estátua sem cabeça era, para todos os efeitos, o maior símbolo do erro absoluto do Manuel. Foi o fracasso de engenharia que arruinou a reputação dele, estilhaçou sua vida pessoal e enterrou a economia de uma cidade inteira. Era um monumento da sua própria desgraça. E, no entanto, foi exatamente ali, nas entranhas frias desse fracasso gigantesco, que ele encontrou seu único porto seguro. O erro se transformou na casa dele. Foi a caverna dele e seu escudo contra um mundo externo que, com toda razão, o odiava. É um encerramento poético para uma trajetória de fuga. Isso deixa pra gente uma reflexão bem inquietante. Será que, em muitos momentos, os nossos maiores erros e as ruínas mais feias que deixamos para trás na nossa trajetória não são exatamente os lugares onde a vida nos força a habitar? Uma excelente pergunta. Lugares onde somos obrigados a sentar no escuro, olhando para as consequências das nossas ações, até finalmente encontrarmos a nossa própria absolvição. Fica a pergunta no ar. Continuem prestando atenção aos ecos à sua volta e até a nossa próxima análise profunda.